Sintam-se cumprimentados, meus caros estudantes. Sejam bem-vindos à nossa aula 7 da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, onde nesta aula vamos abordar acerca da internet. Exatamente, vamos poder perceber o que é a internet a partir do seu breve histórico e funcionamento. Então, salientar que a internet já vimos em forma de pequenos detalhes nas aulas a seguir, nas aulas passadas, e definimos ela como rede mundial de computadores e ainda continua sendo sua definição. E que por quê? Porque é que ela é a rede mundial de computadores. Percebemos porque é a partir da internet que conseguimos conectar-nos com diversos indivíduos localizados em diversos pontos do mundo. Seja indivíduos, seja empresas, comunicação além fronteiras. Então, razão pela qual ela é denominada rede mundial de computadores. Então, um breve histórico da internet, salientar que a internet é um sistema global de redes de computadores interligada que utilizam um conjunto próprio de protocolos, que são Internet Protocol Suite ou TCP/IP. Estes são os conjuntos de protocolos que rondam na internet com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. É uma rede de várias outras redes, por isso chama-se rede de redes de computadores. Consiste de milhões de empresas privadas, públicas, academias e de governo, com alcance local e global e que está ligada por por uma ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica sem fio e ópticas. E salientar que em 1965, nos Estados Unidos da América, os cientistas Lawrence Lobert e Thomas Merwin realizaram a primeira experiência de conexão de computadores em rede usando a linha telefônica de escada de baixa velocidade, conectando centros de pesquisa em Massachusetts e na Califórnia. Em 1969, a conexão foi de 4 universidades, UCLA, que são nomeadamente a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Stanford e Santa Albert de Utah. Mais tarde, empresários tiveram a necessidade de criar uma rede comercial. Então, a internet, a International Network, é uma rede internacional resultado da fusão de 3 grandes redes, nomeadamente militar, comercial e universitária. Então, quando estes já pretendiam poder alcançar seus objetivos do lado militar, já falamos do militarismo, e a informática desenvolveu-se também graças ao militarismo. O lado comercial e as universidades, que são as instituições de ensino, tinham suas limitações em poder se comunicar, em poder expandir aquilo que são as suas estratégias de trabalho. É quando sentiram-se obrigadas a fundir a internet. Então, a internet veio com este propósito. Esta é uma breve história da internet. E em certos manuais podemos acompanhar ainda mais certas divisões da internet. Vamos poder ver aí ARPANET e Intrasnet, assim sucessivamente. Foram organizações também que desempenharam um papel muito relevante na criação da internet. Vamos tentar perceber como funciona a internet. Como funciona a internet basicamente? A internet, pela sua definição, é a rede mundial de computadores, mas dissemos que também a internet é um conjunto de protocolos. O que são protocolos? Os computadores comunicam-se entre si usando uma linguagem comum, que são os protocolos. Estes permitindo integrar redes locais de instituições e entidades numa enorme rede de comunicações. A família de protocolos utilizada da internet denomina-se por TCP e IP, que o TCP significa Transmission Control Protocol em inglês. Em português, diríamos que é o protocolo de transmissão de controle. E temos o Internet Protocol, que é o IP, que é também o conjunto de protocolos que rondam na internet. E o TCP, salientar que o TCP define o conjunto de regras para estabelecer a ligação e a comunicação, enquanto que o IP define a forma como determinado computador é reconhecido na internet e endereço IP. Isto é, para cada computador na rede, ele deve ter o seu endereço IP e ele é identificado pelo seu endereço IP. Ele é identificado pelo seu endereço IP. Então, todo computador
deve ter um endereço IP que é o IP que identifica na rede. Isto seria o seu nome, mas mais em seguida vamos perceber. Para além do IP, ele pode ser substituído pelo seu nome de domínio. Então, o endereço IP é constituído por um conjunto de 4 números de 0 a 255, separados por um ponto e tem a seguinte estrutura. Temos aqui essa estrutura. Esse aqui é o endereço IP. Ele tem essa estrutura. Pode ser, aqui deve ser um conjunto de dígitos, outro conjunto de dígitos e o quarto conjunto de dígitos. Temos aqui um exemplo de um IP. Este é um IP da classe C. Não vamos aqui abordar o que é IP da classe C, porque eles têm 3 classes A, B e C. Então, este aqui é um IP da classe C. Então, este é um IP, o 192, ponto, deve ser separado por ponto, 168.0.3. E abordamos também que ele é o identificador do computador na rede. E a cada endereço IP está associado ao nome de domínio de sistema, é o DNS. Havemos de perceber a seguir o que chega a ser o DNS. Que significa Domain Name System, em português, nome de domínio de sistema. Este é para permitir uma fácil memorização por parte dos utilizadores. Por exemplo, temos aqui www.portoeditora.pt, corresponde ao endereço IP 192.168.1.32. Então, estamos a dizer que, em vez de nós colocarmos como número, que é um pouco complexo, podemos identificar pelo nome, que é também fácil de localizar. Então, o nome do domínio do sistema, o sistema de nome de domínios, permite a substituição de IP pelo nome de domínio. Isto é, em vez de nós chamarmos ou decorarmos bastantes números, 192, 160, cada IP um número, cada entidade na rede é um número. Então, ele foi substituído pelo Domain Name System, que é o DNS. Vamos lá exatamente perceber o que é isso. System, ou Sistema de Nome de Domínios, DNS. É mais conhecido pela nomenclatura em inglês, Domain Name System, DNS. É um sistema hierárquico, este DNS, é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet ou a uma rede privada. Já falamos que rede privada são VPNs, abordamos nas aulas passadas. Este DNS faz a associação entre várias informações atribuídas a nomes de domínios e cada entidade participante. E também são constituídos por duas partes. Uma que identifica o computador e outra que identifica a sua localização. Esta segunda parte, isto é, a parte que identifica a localização do nome, é atribuída segundo algumas regras definidas pelo DNS e deve respeitar a seguinte estrutura: nome, nome, subdomínio e domínio. Então, esta é a estrutura que o DNS deve exatamente seguir e respeitar. Então, temos aqui o nome, ponto, subdomínio, ponto e o seu domínio. E em seguida vamos perceber como isso acontece a partir de alguns exemplos práticos. Então, resumindo, primeiro existiram os TCPs e os IPs, que são os conjuntos de protocolos. Assim como o DNS também são conjuntos de protocolos, mas qual é o objetivo do DNS? O DNS tem o objetivo de substituir, em vez de ser número, um determinado número IP, substituir pelo seu nome. Então, ele vem trocar nome de domínio, o IP, que é o número da máquina ou do computador, pelo seu nome. E outro objetivo é de facilitar ao usuário ou a pesquisa. Se estamos na internet e queremos procurar, é mais fácil decorar o nome da identidade ou da empresa ou da organização do que decorar o número. Um exemplo prático, a nossa Uniced identifica-se pelo IP 192.168.1.7. É difícil do que dizer não, é só decorar o www.iced.ac.mz. Então, as 4 terminologias são substituídas. Temos aqui exemplo, havemos de ver muito bem a seguir este exemplo, que é a Uniced, é o site da Uniced. Então, em vez de ser identificado pelo IP, é identificado pelo nome do domínio, que é
é www.iced.ac.mz. E depois devemos de perceber exatamente o que é isso AC e o que é isso MZ na aula, no decorrer da aula. E funcionamento da internet. Vamos tentar perceber um pouco como funciona a internet. Para percebermos como funciona a internet, é necessário percebermos algumas componentes que devem ser associados para termos acesso à internet. Não é só termos um computador e acreditarmos que já temos a internet. Não é termos simplesmente um modem e acreditarmos que já temos a internet. Não é termos apenas um modem, um computador e acreditarmos que já temos a internet. Não. Também temos que ter uma provedora, que é a empresa responsável pelo serviço, pela venda de serviços de internet. Então, temos aqui estas componentes. Vamos conseguir perceber cada uma delas o que é e o que faz, e quais são as vantagens que tem e qual é a sua função na internet. Então, para aceder à internet é necessário equipamentos próprios. Temos aqui este equipamento, chama-se modem. O que significa modem? Significa modelador e demodelador de sinal. Quer dizer que ele recebe um sinal de uma certa determinada natureza e converte para um sinal de outra determinada natureza. Então, por isso, ele ganha o nome de modem, que é modelador e demodelador de sinal. Então, este modem é um dispositivo que deve estar presente para termos a internet. Não é possível termos a internet sem modem. Não é possível. Não é possível termos a internet sem este modem. Outra componente, temos aqui a nossa placa de rede. Esta é uma placa Wi-Fi, mas também existem placas cabeadas que entram um cabo. Não é possível termos a internet sem uma placa, seja a placa integrada, seja a placa acoplada ou colocada, que é placa de Wi-Fi ou de cabo, sempre temos que ter uma placa. Seja a placa USB, seja a placa assim como desta natureza. Então, sempre é necessário que haja uma placa de rede. Seja para conectar-se à rede sem fio ou rede cabeada. Então, é necessário que haja placa de rede sempre. Então, também outra componente importante é necessário que haja um fornecedor. Estamos a ver aqui um fornecedor. E o termo em inglês chama-se ISP. Ele recebe de uma abreviatura muito simples, é chamada de ISP. Esta abreviatura significa Internet Service Provider. Provedor de serviços de internet. Esta é uma empresa que tem a internet e tem que nos vender. Exemplo de uma provedora de internet é a Movitel, é uma empresa provedora de internet. A TMCell, atualmente, que antigamente chamava-se de TDM, Telecomunicações de Moçambique, agora é a TMCell, é uma empresa provedora de internet. Por quê? Porque a partir da TMCell nós conseguimos comprar serviços de internet e podemos usar nas nossas casas ou nas nossas empresas. Então, é necessário a existência de uma provedora de internet. Isso é obrigatório, é imperioso. Não só bastando ou não sendo suficiente, é necessário um programa ou navegador, chamado de navegador. Um programa para navegar. O termo em inglês é chamado de browser. Aqui está browser, mas lê-se browser. Então, browser são os navegadores, são os programas que ficam no computador. Têm que ser instalados no computador, que possibilita ao usuário comunicar-se à internet. Então, como exemplo destes browsers, temos aqui este ícone. Já falamos dos ícones, e os ícones falamos na gestão de sistemas de ficheiros. É um ícone que aparece no desktop quando o sistema operativo é instalado. Também pode não aparecer, ou ele é uma ferramenta do sistema operativo que, não instalado nenhum programa, este browser Internet Explorer, ele é o nome, Internet Explorer. Este aqui é um e com esta, basicamente esta animação, este efeito, exatamente este é um efeito de um E. Então, este é a abreviatura, o símbolo de Explorer. O nome exatamente deste ícone chama-se Internet Explorer. Então, o que é Internet Explorer? Internet Explorer é uma ferramenta do Windows, é um browser, é um navegador que já vem integrado no sistema operativo Windows. Pode ser o Windows, qualquer que seja o sistema operativo do computador, já vem integrado esta componente Internet Explorer, ou um navegador para possibilitar o usuário navegar na internet. Mas ele tem certas limitações que os usuários não gostam. Então, por não gostar, os usuários são obrigados a instalar um outro navegador. Neste caso, temos aqui à nossa direita, ou no meio destas duas imagens, temos esta imagem.
Esta imagem chama-se Google Chrome. Quando instalado, o nome que aparece é Google Chrome. O Google Chrome possibilita ao usuário a explorar os recursos da internet. É o programa que possibilita o usuário a explorar os recursos da internet. Quando este enfrenta certas limitações, ou o usuário não quer, não prefere, pode instalar este programa. Ele é o Google Chrome. Então, o seu ícone é este. Depois de instalado este programa, ele vai aparecer no nosso ambiente de trabalho, chamado desktop, ou em português, ambiente de trabalho. Diferente deste Google Chrome, temos o Firefox, o Mozilla Firefox. Este tem o nome de Mozilla Firefox. Este é um urso polar, mas aqui está com uma coloração muito diferente do polo. Ele já recebe uma coloração de um fogo, como se fosse um urso, mas em todo caso ele é um urso polar. E é o ícone usado pela empresa que fabricou este aplicativo, este programa, o Mozilla Firefox. É responsável, ou nos permite a exploração de recursos da internet. Então, a partir destes programas de computador, nós conseguimos introduzir aqueles que são os endereços www que havemos de ver a seguir. O que chega a ser exatamente os www são terminologias, o www são terminologias que os computadores usam, mas basicamente incorporam os protocolos que a internet usa para poder se comunicar. Então, temos aqui, indo mais em diante, para acedermos a uma determinada página ou site, exatamente o site ou sítios, em português é sítio, e vulgarmente chamamos de site. O site é aquele site, X site, é o site fulano. Então, é o nome vulgar. Então, vou aqui fazer uma pequena abordagem muito importante. A informática, ela associa-se muito aos termos ingleses. Por quê? Porque são termos que resumem exatamente uma identidade, que poderia ser um nome muito comprido. O termo inglês, em inglês vem muito para resumir, facilita. E não só bastando nisso, a informática também ela é associada a inglês, porque muitas ferramentas informáticas ela também é proveniente de países ingleses, a própria Inglaterra, Estados Unidos, e vimos que muita evolução da informática foi lá nos Estados Unidos. Então, sendo países que comunicam-se com inglês, eles usam muito a terminologia inglesa. Então, não são basicamente termos, não são basicamente ingleses complicados ou uma língua complicada, são basicamente conhecido muito mais por inglês técnico. Então, inglês técnico é a linguagem da informática, num sentido geral. Então, a informática usa muito terminologias inglesas, então o site e já passa a ser quase português, porque é mais conhecido por site do que sítio. Você dizerá, aquele sítio da internet já causa um bocado de admiração. Mas se você diz aquele site da internet tem aquela informação, tem determinada informação, já te percebem logo a priori. Então, já saímos mais dos termos portugueses para os termos ingleses. Então, para acedermos a uma determinada página ou site, que é o sítio, na internet, precisamos de conhecer e digitar o seu endereço. Por exemplo, o endereço, este endereço que nós temos que digitar, assim como nos diz esta informação, é este endereço, www seguido da HTTP. Esta HTTP até a gente nem digita, porque já são conjuntos de protocolos que estão associados no nosso navegador, que nos possibilita a introdução desta informação para conseguirmos acessar o que está dentro desse site, ou o que está exatamente neste site. Então, temos aqui exemplo de um site, http www, vamos perceber o que isso significa, mozambique.mz. Então, temos aqui a nossa legenda, vamos perceber essa nossa legenda, o que estamos a dizer. Temos aqui este. Isto tudo que está aqui, estes dizeres que estão aqui, http é e é este que está aqui, vamos perceber exatamente tudo isso que significa. Refere-se ao protocolo em que se faz a comunicação. Já significa o protocolo de hipertexto, ou Hypertext Transference Protocol, HTTP. Hypertext Transference Protocol. Então, são protocolos de transferência de informação que fazem com que e que possibilitam a informação sair de um computador para outro. São estes conjuntos de protocolos. É exatamente o HTTP. Estes nem é preciso a gente digitar, porque logo lá no campo onde a gente introduz a informação para nos dar o site, introduzimos o site, ele já vem pré-definido o HTTP. E o nosso ponto 2 temos o
www é o ponto 2. Vamos exatamente perceber o que este ponto 2 está-nos a dizer. O www, este nosso ponto 2, refere-se ao World Wide Web. Significa World é o mundo, Wide é a globalização e Web é exatamente a página. Então, estamos a dizer que é uma página que está pública ao mundo, é uma página que está na internet. Por isso, a internet é uma rede pública. Então, é uma rede mundial de computadores pública. Quando queres privar a internet, já tens aquilo que se chama intranet ou extranet, ou então a VPN, já são redes privadas. Então, a internet tem característica como pública, é uma das suas características. Então, o www significa World Wide Web. Então, indica a rede na qual o computador onde se aloja está a página se insere. Isto é, indica exatamente onde está inserida esta página ou esta informação. E pelo ponto 3, temos aqui o ponto 3, Moçambique. O que é que chega a ser o Moçambique? Temos aqui o ponto 3, Moçambique. Moçambique é o nome, exatamente. Então, nesse caso, Moçambique significa o domínio que identifica o proprietário de um conjunto de páginas. Quer dizer que o conjunto de páginas, o proprietário destas páginas é Moçambique. Então, dando exemplo concreto com esta informação que temos aqui, estamos a ver que aqui temos o www, .iced.ac.mz. Então, estamos a dizer que o proprietário, já nos disseram que aqui Moçambique é o proprietário. O ponto 3 é o proprietário, significa o domínio, o nome, o proprietário do site, o proprietário da nossa página. Então, nesse caso, estamos a dizer que o proprietário deste site é a ICED. Este aqui é o proprietário da nossa, é o nome do proprietário da página, do site, exatamente. Então, é ICED, este que estamos a ver aqui. Então, tendo este nosso ponto 3, vamos para o nosso ponto 4. É o MZ. O que representa MZ? É a abreviatura de Moçambique, para começar, e vamos perceber por que Moçambique. Então, o ponto 4, estamos a dizer que é o sufixo que indica o país ou alguns grupos especiais de organizações. Isso já indica. Logo, MZ, estamos a dizer que é Moçambique. Ou então, alguns grupos especiais de organizações. Mas, em todo caso, temos o www.iced.ac.mz. Quero nos dizer que esta ICED está localizada onde? Em Moçambique. Esta MZ é a abreviatura de Moçambique. Então, o dono desse site é ICED, é o nome. Este AC vamos perceber a seguir o que vem a ser este AC, mas a priori já estamos a dizer que está em Moçambique. Pelo menos eu já consigo entender esta informação. Esta informação está-nos a dizer que a ICED está localizada em Moçambique. Podemos colocar aqui para conseguirmos ver bem ou perceber exatamente o que está a acontecer. Então, essa ICED encontra-se em Moçambique. Encontrando-se em Moçambique, essa ICED, ou este nome que temos aqui, ICED, é o nome pertencente à página, ou é o dono da página. AC, vamos perceber exatamente o que chega a ser este AC. E, por último, vamos perceber o que chega a ser o MZ. Então, o MZ, vamos conseguir perceber no decorrer ainda desta nossa aula. E salientar que o MZ é a abreviatura de Moçambique. Então, sendo a abreviatura de Moçambique, já conseguimos perceber que a www.iced.ac.mz é um site que pertence à ICED e está em Moçambique. Agora, este AC, o que chega a ser? Vamos ver a seguir. O nosso AC chega a ser exatamente para acedermos a uma determinada página ou site, a internet precisa de este determinado caminho. Então, o nosso AC vamos perceber a partir deste sufixo. Exatamente, já dissemos que é o sufixo de algum site. Então, aqui temos os sufixos de alguns utilizadores, e aqui temos também essa informação referente ao FTTP e o que chega a ser. Mas primeiro vamos entender estes sufixos. Temos aqui, exemplo, utilizadores e os seus respectivos sufixos. Aqui estão os utilizadores, aqui estão os respectivos sufixos. E temos aqui como primeiro utilizador, domínio registrados em Moçambique. Estamos a dizer que todos
os sites que se encontram em Moçambique devem estar registrados pelo domínio Moçambique e devem ser antecedidos pelo sufixo MZ. Então, basta vermos algum site a terminar com MZ, logo este site está em Moçambique. Domínios registrados em Portugal. Todos os domínios registrados em Portugal, estamos a dizer que sites registrados em Portugal, que pertencem a Portugal, devem ter como sufixo .pt, devem estar antecedidos pelo sufixo .pt. Para Moçambique é .mz. Então, empresas de área comercial devem estar antecedidos pela terminologia, pelo domínio, o sufixo .com, abreviatura de comercial. E temos empresas de telecomunicações. Para empresas de telecomunicações, devem estar antecedidos pelo sufixo .net. Então, para organizações sem fins lucrativos, devem estar antecedidos pelo sufixo .org. Então, .org representa as entidades sem lucros, .net representa as empresas de telecomunicações, .com, empresas comerciais, PT, sites que estão em Portugal, MZ, sites que estão em Moçambique. E temos por último aqui as instituições de ensino e pesquisa, são representadas pelo AC. Então, AC são instituições de ensino ou pesquisa. Então, sendo assim, vamos reparar agora para este exemplo prático que temos aqui, www.iced.ac.mz. Já estamos a dizer logo, já estamos a entender logo que este AC está-nos a dizer que esse ICED é uma instituição de ensino e pesquisa. Então já concluímos que o www é o conjunto de protocolos que nos leva ao mundo, num sentido público. Ponto ICED, esse ICED aqui é o nome ou o dono da página ou do site. Este AC está-nos a dizer que este dono é uma organização de ensino e pesquisa. É uma instituição de ensino e pesquisa. Então, por isso, tem que ser obrigado a estar AC. Assim como o MZ, logo estamos a dizer que ela encontra-se em Moçambique. Então, por se encontrar em Moçambique, logo tem que ser obrigado a ser antecedido deste sufixo MZ. Agora, o que chega a ser FTP? Vamos perceber FTP, que é aquilo que nos abrevia logo quando queremos digitar algum endereço. FTP significa File Transference Protocol, em inglês, File Transference Protocol. Em português, significa ficheiro de transferência de protocolo. O ficheiro de transferência de protocolo é um protocolo, este aqui, ficheiro de transferência de protocolo, é um protocolo responsável pela transferência de ficheiros entre os computadores da internet. Os computadores que estão conectados na internet, eles precisam deste protocolo FTP. Sem existência deste protocolo FTP, não será possível transferir uma informação de um computador para outro. Então, só com a existência desse protocolo pode possibilitar exatamente a transferência de informação de um computador para o outro dentro da internet. Então, temos estes dois computadores podem estar localizados em países diferentes, continentes diferentes, são indivíduos que se encontram distantes no universo, mas podem se comunicar a partir da internet. Mas, para entendermos, não vamos só nos limitar no computador. Aquilo que dissemos nas nossas aulas anteriores. Um computador pode não ser exatamente aquilo que a gente vê no escritório, nossos laptops, nossos desktops, não. Um telefone desempenha as funções de um computador, então ele é também um computador. Então, um smartphone é também um computador, um tablet é também um computador, um laptop é exatamente um computador. Existem outros equipamentos que exatamente não têm fisionomia física de um computador, eles não têm assim uma característica física de um computador, mas desempenham funções de computador. E exatamente estes podem também ser usados para troca de informação e conectados à internet, eles também gozam dessas propriedades. Tem todos esses protocolos e vantagens, assim como certas desvantagens. Mas em todo caso, no que diz respeito à internet, vamos terminar por aqui. Terminando a nossa aula, vamos salientar que estamos sujeitos a dúvidas, sugestões, contribuições, e salientar que faz parte de de um dos nossos últimos temas, é o nosso último tema, mas seria muito relevante focalizarmos também ou lermos algumas informações que nos dizem respeito sobre a segurança de informação,
Por que é importante abordarmos sobre a segurança de informação? Porque não podemos falar das tecnologias sem deixando de lado a segurança. Ela é bastante relevante porque é com base na segurança da informação que conseguimos exatamente perceber até que ponto estamos a tratar a nossa tecnologia está num critério seguro, nosso computador está seguro, nossas informações estão seguras, e salientar que esta segurança de informação pode ser segurança ao nível do nosso sistema de computador, no nosso computador, que é segurança de informação do nosso computador durante o uso, que é o sistema operacional, então segurança do sistema operativo. Pode ser segurança das redes do computador, ou pode ser a segurança da internet, que é um caso particular das redes de computador, e é vulgarmente chamada de segurança cibernética. Então, é uma segurança muito importante porque a internet, nosso computador está presente e está exposto ao mundo. Então, é muito bom lermos um pouco sobre segurança informática. Então, dentro da segurança informática está lá aquilo que é a segurança cibernética. Então, a segurança cibernética ela está lá exatamente para nos garantir que durante o nosso uso das nossas tecnologias de informação e comunicação estão sendo executadas de forma segura, exatamente. Então, no que diz respeito à nossa aula de internet, foi tudo o que vimos. Então, como de sempre estamos sujeitos a essas dúvidas, sugestões e contribuições, e de acordo com as nossas videoconferências vamos poder chegar a um meio termo da percepção da nossa disciplina, que é exatamente as tecnologias de informação e comunicação. Como recomendação, muita leitura, meus caros estudantes, e se forem a fazer o teste, precisam de estar preparados também, porque também não é só pelos testes, mas também porque já dissemos que atualmente nos nossos escritórios não vamos numa empresa que não há computador. Estamos a mentir mesmo, é mentira. Uma empresa que não tem computador para realizar tarefas é mentira. Então, gostaria que dássemos atenção às tecnologias de informação e comunicação. Então, sem mais nada do momento a dizer, meus muitos obrigados e grato pela atenção que me foi dispensada. Até a próxima.